Boa noite. Boa noite. Uma vez mais, gratidão pelo convite da casa, por estar aqui mais uma vez. Hoje não foi possível a gente colocar os slides ali, mas tenho certeza que a mensagem vai chegar e vai tocar o coração de vocês. Então eu quero dizer que o primeiro trabalho, quando a gente chega aqui, é justamente esse acolhimento ali do passe, né? Da maca, do trabalho que é feito pela casa. Então eu quero agradecer aos irmãos que se disponibilizam, né, de fazer esse lindo trabalho de amor, de fraternidade, de caridade, que realmente a gente se sente acolhido, protegido, amparado, né, e principalmente para receber, né, aptos a receber essa parte do trabalho que é a exposição doutrinária. Então a gente se prepara para receber, né? Nosso coração fica mais quentinho, né? E a gente então vem para cá com esse objetivo de abrir o nosso coração para um conhecimento que não é meu, né? Que vem do Allan Kardec, das obras básicas, né? E hoje aqui a gente vai falar de um livro, né, o capítulo 5, que se chama Tesouro Inapreciável, que é do livro Ilumina-te, do Divaldo Pereira Franco, que é ditado pelo espírito da Joana de Ângeles, né? Então a gente vai falar um pouquinho desse tesouro inapreciável. O que seria isso, né? E aí eu faço uma primeira provocação. O que significa tesouro? O que vocês acreditam que significa essa palavra? Tesouro. Alguém? Alguém se habilita? O que seria tesouro? Poderemos colocar como algo importante? O que mais? Alguma ideia? O que seria algo valioso? E aí vem a segunda palavrinha, tesouro inapreciável, que é justamente a Joana de Ângeles fala, que é algo que não tem preço. Saúde. E aí vai, né? Quantas coisas a gente poderia classificar que não tem preço? Que seria imaterial. A própria vida, o acordar todo dia. O respirar, né? Respirar. E aí vale uma reflexão para cada um de nós que escolheu estar aqui. Quantos irmãos nossos não puderam nem escolher estar aqui? E aí eu sempre falo quando eu venho aqui, né, e elogio pelo trabalho que vocês fazem na casa, da valorização dele através da quantidade de pessoas que vêm até aqui buscar esse atendimento. É uma das visões raras que a gente vê nas andanças nas casas espíritas, né, fazendo palestra, de ver uma casa como essa repleta de pessoas, encarnados e desencarnados, porque as paredes aqui não têm limites, né? A gente sabe disso. De encontrarmos poucas cadeiras ainda vagas. Então, parabéns de novo. E isso é a consequência, né? O reflexo do lindo trabalho que vocês fazem, né? Então, assim, esse acolhimento, essa asepsia inicial que vocês fazem, esse cuidado de receber a todos que chegam aqui é muito importante. É muito importante. Porque isso tudo faz parte desse tesouro inapreciável que a gente vai falar hoje aqui. Então, quando a Joana de Ângeles dita essa mensagem para o Divaldo nesse livro, que é um livro que eu recomendo, tá? Porque a parte do conhecimento, ela tem que andar junto com o tratamento. Não basta só que a gente venha até a casa espírita e receba uma parte do alimento, a gente precisa da outra também. Por isso a importância da nossa irmã quando valoriza o evangelho no lar. O evangelho no lar, ele é parte deste tratamento. Se é que podemos chamar de tratamento, né? Mas ele é
a complementação. Então, vir aqui, receber o passe, ou na câmara de passe, na cadeirinha, ou na maca, receber a palestra doutrinária, o conhecimento, e ir para casa dando continuidade nos estudos, na leitura edificante que a gente tanto aborda, né? Na continuidade da harmonização do nosso lar através da evangelização, do evangelho, buscar fazer os cursos, eu vi que tem plaquinha ali de curso. Isso tudo faz parte e deve fazer parte do nosso dia a dia. Porque a pergunta que não quer calar deste capítulo, que a Joana de Ângeles nos traz, é justamente: nós estamos preocupados em arrecadar tesouros na terra ou tesouros do Espírito? Qual é a nossa preocupação primordial quando a gente acorda todos os dias? É somente cumprir com as nossas obrigações que temos que cumprir, né? E são muitas. Mas é só isso? É só essas obrigações que dirigem a nossa vida? Ou a gente também precisa se preocupar com esses tesouros do Espírito, que é a continuidade de tudo que a gente faz aqui? Continuar no nosso dia a dia, acordar, agradecer pelo fato de respirar, de abrir os olhos, já é um presente que Deus, nosso amado Pai, nos dá todos os dias. E às vezes a gente não tem a menor noção do que é isso, do quão valoroso nós devemos olhar e perceber, principalmente sentir, que isto é um presente. E aí, a Joana de Ângeles, nessa parte do capítulo 5, ela fala de uma coisa que pra gente é meio que óbvia, né? Que tudo que é material é passageiro. Se eu observo este copo aqui, ele é matéria. Se eu derrubo ele aqui e quebro, é passageiro. Não é mais um copo. Ele não tem mais a utilidade de um copo, pelo menos. Ele virou caco de vidro. Então, tudo que é matéria tangível é passageiro. E mais, não é nosso. Ele foi emprestado para que a gente faça bom uso. Se a gente começar a ter essa noção na nossa vida de tudo que nós temos é passageiro e emprestado, a gente vai começar a entender a mensagem do Espiritismo. O caminho que aqui, neste plano, é passageiro, que há um propósito maior para a nossa evolução espiritual, né? Que nós temos um caminho a percorrer que não começou agora. O Espiritismo ele traz essa clareza de entendimento, de despertar de consciência, daquelas 3 perguntas básicas que quem se incomoda um pouquinho ou quer saber um pouquinho mais se faz desde pequeno ou desde criança, né? Que é: da onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Qual que é o sentido disso tudo? Por que sofremos? Por que temos dores? Será que Deus, nosso Pai, quer que a gente sofra? São aquelas perguntinhas que a gente se faz, a gente se incomoda quando justamente o desafio bate à nossa porta. Porque quando está tudo bem, a gente não lembra dessas perguntinhas. A gente não lembra que precisa
agradecer pelo ar que respiramos, pela vida. A gente esquece. A gente vive um estado de alegria mais próximo da euforia do que da felicidade plena, na qual todos nós alcançaremos um dia. E aí, eu lembro que lá em Mateus, capítulo 6, versículo 21, existe uma passagem que se fala sobre os tesouros no céu. E é importante que eu leia, para a gente prestar atenção, que o que eu estou falando não é inovação do Espiritismo, que isso é dito há muito tempo e que está lá, como uma mensagem trazida pela vivência, pelos ensinamentos, através do exemplo do nosso Mestre amado Jesus. Não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Entesourai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e nem a corrosão consomem, onde os ladrões não arrombam e não roubam. Pois onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. A candeia do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Porém, se o teu olho for mau, teu corpo inteiro estará em treva. Portanto, se a luz que há em ti é treva, qual grande a treva? Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir Deus e a Mamon. Essa é uma passagem muito importante do Evangelho que às vezes a gente esquece pelas atribulações do dia a dia. A gente confunde duas situações. As obrigações, elas são inerentes à vida material, sim. E não é sobre isso que a gente está falando aqui. Inclusive, nesse final de semana, no domingo, a gente faz o Evangelho no Lar no domingo, né? E a gente abriu uma parte, a gente sempre faz a leitura do Evangelho, do Novo Testamento, né? De forma sistematizada, desde o início. Então, a gente está finalizando Lucas agora. E depois a gente abre um livro da doutrina. Nós já fizemos o estudo de vários, hoje a gente está estudando a Gênese. E a parte que a gente leu do Evangelho era justamente falando sobre a prova, uma das provas maiores que a gente pode receber, que é a riqueza. Aí a gente estava debatendo em casa, como a gente sempre faz, né? A gente faz a leitura, né? Assim, acredito que é repassado aqui como orientação. A gente faz a leitura e depois da leitura a gente faz um debate, né? Sobre a visão de cada um, né? E o pai e a mãe vão tentando orientar, né? E aí sempre dá uns debates assim, às vezes calorosos, né? E aí estava falando de riqueza como uma prova, né? Que a gente precisa sair, tirar essas amarras do materialismo e seguir mais os ensinamentos do Cristo. O quão difícil é o desapego, né? E aí a gente se perde no processo do acumular, do ter por ter, do comprar por comprar, não por necessidade. Não porque aquilo se destina a uma utilidade essencial, não. É o ter
por ter. O ter por vaidade, o ter por mostrar que tem. Porque parece que a sociedade nos exige que a gente entregue, que a gente pareça sempre ter. Porque se a gente não parecer ter, a gente não é competente o suficiente, a gente não é inteligente, a gente não é bom o suficiente. Então a gente fica sempre se cobrando em parecer ter mais do que realmente o necessário, para prestar contas à sociedade. E aí eu venho de uma época que a gente não tinha celular, na minha adolescência, e como a gente se comunicava com a mãe e com o pai, né? Quando ia para a escola ou precisava, era no orelhão, lembra do orelhão? Quando tinha fichinha, porque às vezes tinha que ligar a cobrar, né? E a mãe reclamava. Mas a sociedade evoluiu a um ponto de que o celular que hoje nós carregamos, até mesmo como uma forma de proteção, de se algo acontecer comigo, eu ter imediatamente na minha mão algo que me conecte e que eu possa pedir por auxílio, que é maravilhoso. Mas essa maquininha hoje, ela nos domina. Nós nos perdemos no meio do caminho. Nós nos escravizamos. E eu falo isso porque eu vivo essa constante, porque a minha profissão me exige que eu fique quase que 24 horas, porque às vezes as pessoas acham que a gente não tem hora de descanso, né? A gente se escraviza ao retorno imediato, porque as pessoas querem retorno imediato, e não dê retorno imediato para você ver o que acontece. E a gente vai se deixando escravizar por essa maquininha, que ela poderia ser utilizada para muitas coisas do bem. E às vezes a gente se perde no processo e usa para nos escravizar, para nos dominar. Ou para nos trazer obrigações de um mundo frenético, de ilusão, porque isso tudo é uma ilusão, né? E a gente mergulha nisso, a gente se permite. E aí o que eu fiz? Esse final de semana eu me coloquei em desafio. Sexta-feira à noite a minha filha tinha um aniversário e eu instintivamente, vamos dizer assim, estava pedindo, acho que o meu corpo e minha mente estavam pedindo para eu parar de olhar o celular, parar de responder imediatamente uma mensagem. E aí após ela retornar, meu marido foi, buscou na festinha, tá, chegou em casa, gente, eu desliguei, não desliguei, mas deixei ele de lado. E eu passei sábado, o dia inteirinho, é difícil, né? Desconectada. Eu nem olhei para o celular, nem para saber o horário. E aí chegou no final do dia, eu falei, ui, peraí, mas isso é possível? Gente, isso é possível. Eu consegui. O que eu fiz? Eu gostei tanto, amigo, tanto, que eu fui pro domingo também, com o mesmo propósito. Bom, ninguém precisou falar comigo, porque se precisasse, fosse urgente, tinha o celular do marido, das filhas, né? A gente fica pensando, pai, né? Os meus pais, taraná, meu pai está em tratamento de câncer, né? A gente sempre fica assim, né? Eu falei, bom, tem como me localizar, né? Tem. Então, eu não preciso dele. Fui pro domingo sem de novo. Gente, que liberdade que eu experienciei. Aí eu me percebi, eu fiquei mais tranquila, menos cansada mentalmente, mais conectada
com a família, com as coisas. Eu comecei a organizar gavetas. Sabe aquela gaveta temerosa que você não quer nem olhar para ela, de medo que vai sair cobras e lagartos? Então, eu abri a gaveta. Fui numa primeira, né? Eu falei, vamos cumprir um primeiro desafio mais fácil, vamos dizer assim, né? Não tinha uma maquininha me escravizando, eu vou fazer alguma coisa de útil, né? Além de botar em dia as minhas leituras e tudo mais, né? Fui arrumar a gaveta. E eu arrumei a gaveta e eu falei, sobrou tempo. Vou continuar. Vou para uma segunda gaveta. Gente, experimentem. É algo que a gente não faz mais. Antigamente eu fazia mais isso. Eu me perdi no processo. Falo isso por experiência. Porque quem vem aqui na frente comete os mesmos equívocos, apesar de ler, estudar, cumprir com o tratamento certinho. A gente se perde. E essa experiência me trouxe alívio, me trouxe paz, me trouxe conexão. Hoje eu sinto a minha casa de forma diferente. Comecei a arrumar aqui, arrumar ali, arrumar lá, colar, e fui arrumando. Eu falei, gente, é possível arrumar, né? Antes eu reclamava que eu não tinha tempo para nada. Por que será? Por que será que a gente fala que não tem tempo para vir no centro espírita, para estudar, para ler uma obra, qualquer que seja? A gente fala, a gente dá desculpa que não tem tempo, mas no celular a gente fica. A gente abre aquele Instagram, quando você vê, passou meia hora, 1 hora e você está ali, preso. Quem de nós já não se perdeu no processo? E aí a gente se perde daquilo que é essencial. O que nós estamos fazendo com o presente que a gente recebeu quando a gente acordou? Todo dia se renova. A gente acordou, respirou, agradeceu, estamos vivos e vamos. Quando nós vamos dormir, a gente agradece pelo dia e vai dormir. Nosso espírito não dorme não, ele continua trabalhando, acordadíssimo. O corpo precisa respirar, precisa descansar, porque matéria, tudo passa, né? Então a matéria precisa descansar, mas o espírito não, ele continua. Ou seja, aquilo que é perecível, a gente dá mais importância. A gente não presta atenção que o espírito não dorme, que o espírito continua trabalhando, que ele continua experienciando, que ele vai ao socorro de muitos, que ele vai para lugares temerosos também, porque onde está o nosso pensamento, lá estaremos. E aí, acordamos, nova oportunidade, agradecemos. E o que fazemos? Tudo de novo. Repetindo a escravidão das nossas obrigações infinitas. Por quê? Porque se eu me preocupo em ter por ter, eu vou me afundando cada vez mais em obrigações que eu não precisava. Será que eu preciso fazer tripla jornada para dar conta dos boletos que tanto eu faço? Das contas que eu insisto em fazer parcelada porque parece que a gente vai se escravizando? Nós vamos nos escravizando, não é ninguém não. Nós fizemos isso com a gente. E aí a gente vai comprar uma coisa, daí parcela, moça. Parcela. Quantas vezes? Em 12 sem juros. E a gente fica feliz. Gente, não fique feliz. Isso é escravidão. A gente saiu de uma para se colocar em outra. Não faça isso com você. O que
que a gente fala de tesouro inapreciável é todo o ensinamento que Jesus veio nos trazer. Da fraternidade, da caridade, do amor, das coisas imateriais. Não é da matéria. Nossa irmã na prece fez a oração aqui para os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul que estão passando por uma situação bem complicada novamente, em razão das chuvas, das tempestades. Será que isso não serve de exemplo? Quantos de nós aqui já perdemos coisas em razão de enchentes? Eu mesma tenho uma experiência que já começa lá quando eu tinha 1 ano e meio de idade, uma bebê. Estava eu dormindo no bercinho da nossa casa. A casa, o forro era de madeira, a casa era de alvenaria e pegou fogo na casa. E eu estava dentro dormindo. Tudo passa. Perdeu-se tudo, absolutamente tudo. E isso era quase véspera de Natal. E aí, antes ainda, ainda no hospital, com queimaduras de 3º grau, meu pai bate o carro e destrói o carro, que era a única coisa que tinha sobrado. Hoje temos, amanhã pode ser que não. E nós insistimos em dar valor a isso, ao que tudo passa. E para as coisas imateriais do tesouro inapreciável, que é aquilo que realmente tem valor, nós deixamos de lado. Nós dissemos que não temos tempo. Agora não dá porque eu preciso trabalhar. Agora não dá porque eu tenho que estudar. Porque eu tenho que me formar. Agora não dá porque eu tenho trabalho. Agora não dá porque eu estou cansada. Agora não dá porque tem jogo. Agora não dá porque tem novela. E nós vamos colocando sempre desculpas para não cuidar daquilo que é o mais importante, que é do nosso espírito, que não dorme. Então, gente, cabe a nós, eu me perdi no horário, cadê o relógio? Tá lá, desculpa. A gente continua insistindo num lugar que é passageiro. E quando a gente perde, o que acontece? A gente sofre, e sofre muito. Mas nós que estamos aqui sabemos que é passageiro, que é perene, que quebra. Se eu jogar aqui, como ele quebra, não vai ser copo. Não vai ser caco de vidro. Como disse a mensagem lá do Evangelho. Os tesouros que acumulastes na terra, que o ladrão rouba e arromba, não é teu. Um dia pode ser, amanhã pode não ser. E se a gente viver tendo consciência de que o que a gente tem é só para sobrevivência, e que ninguém aqui é mais do que ninguém só porque tem, a gente vai viver mais em paz. Nós vamos passar a entender o valioso, a parte mais valiosa além da vida que a gente recebeu, que é o tempo. O tempo. Para aquele que está doente numa cama de hospital, numa UTI, pergunta para ele o que é mais valioso para ele. O carro zero que está na garagem e vai ficar? Ou o tempo? Mais uma oportunidade. Então, exemplos nós temos. Nós temos. O que fica? A união da fraternidade,
a comunhão, que é o que a gente está fazendo aqui. É quando a gente precisar de ajuda, eu ter uma amiga para me ajudar. Eu ter a quem pedir esse socorro, com humildade. E não com arrogância. Porque os males da terra, materiais, é tudo aquilo que traz as vaidades do ter. Orgulho, egoísmo e por aí vai. A soberba. Meus queridos irmãos e irmãs, a vida é passageira. O tempo aqui é curto, sim, é curto. Se nós entendermos na nossa linha espiritual que isso aqui é uma fração de segundo, é uma piscadinha no olho que a gente dá, e é uma oportunidade gigante de a gente dar um salto evolutivo. Gigante. É uma piscadinha. Mas a gente pode fazer bom uso desse tempo. Todo dia, quando a gente abre os olhos, respira, é uma oportunidade que Deus está nos dando de recomeçar. Faz diferente. Tenta. Eu não consigo ler. Só uma página. Não vai doer. Prometo que não vai doer. Tenta. Não consegui uma página. Um parágrafo. Não entendo. Uma hora vai entender. E se essa hora não chegar, tem os irmãos aqui para ajudar. Eu li e não entendi. Me ajuda. O que importa são os laços que nós criamos. As amizades, a união, o esforço que essa casa faz com o auxílio das pessoas mais vulneráveis. E que com um simples desejo de ajudar, a vontade, quando ela é externalizada e o movimento acontece, outras casas se unem. Outras pessoas se sensibilizam. E assim é o processo. Não importa se é um item só que você tem a contribuir, desde que você faça de coração. Desde que você tenha a intenção genuína de ajudar alguém. De servir a Deus, que é a própria vida, da mesma forma como te serve. A sincronicidade da vida é maravilhosa. Deus está trabalhando nesse movimento o tempo todo. A gente é que não percebe. Estamos aqui nessa noite para receber o passe, a exposição doutrinária, a água fluidificada e todos os tratamentos que a casa tem a oferecer, os estudos. Não é à toa. É a vida que te convidou a recomeçar. Então aproveita. Aproveita. Ainda tem algumas horinhas antes da gente dormir a matéria, né? Nosso espírito vai continuar. Para onde você deseja ir? Faça a prece antes de dormir. E peça a Deus, a equipe espiritual que te acompanha, de ajudar, de se unir a uma falange de outros irmãos que vão, nesse momento, ajudar tantas pessoas que sofrem. Trazer luz para os corações endurecidos, que ainda não despertaram, que ainda vivem essa perturbação que é o ter por ter.
da matéria. Então, que a gente possa valorar o nosso tempo, a nossa vida, cada segundo, porque só Deus sabe o dia da nossa partida. Só Ele. Ninguém mais. E é tão triste a gente escutar pessoas que nos dizem que eu não tenho tempo. Desculpe, um dia eu também falei isso. Mas eu caí em mim, em si, que o verdadeiro lugar é o espiritual. Lá é a morada. Aqui é passageiro. E que num piscar de olhos a gente retorna e nós não sabemos quando será. E que é a nossa mente, com tudo que carregamos dentro do nosso coração, que vai nos levar para aonde quer que se encontre a morada do nosso coração. Então, se você está em sofrimento, levanta-te e anda. Se você está desesperado por alguma razão, aqui tem consolo, na doutrina tem consolo. É o convite que o Espiritismo faz a cada um de nós. Que pelo conhecimento a gente se liberta. Que é pelo conhecimento e fé raciocinada que a gente descortina, que a gente começa a entender o propósito. O propósito não está mais em ter algo, e sim em ser algo. Que a gente possa fazer esse processo juntos, de mãos dadas, um ajudando o outro. Porque um dia eu estarei aqui falando, outro dia eu estarei aí do outro lado escutando, e assim é o processo. Um dia nós estamos bem para acolher um irmão, um dia pode ser que sejamos nós que precisamos de acolhimento. Então, que a gente possa se fortalecer todos os dias, cultivando o amor que une a cada um aqui dentro, a união, o espírito de colaboração, o verdadeiro propósito. Que eu sei que às vezes nas casas também existe a rotina, que é normal. Às vezes a rotina cansa. Mas saibamos que o propósito é muito maior do que aquilo que a gente vê. O socorro chega muitas vezes onde a gente nem imagina. Um simples olhar muda a vida de uma pessoa. Então vamos assumir o poder da responsabilidade que nós temos com a gente e com o outro. E aí, unidos nessa fraternidade, a gente possa juntos caminharmos para esse mundo melhor. É o que eu tinha a trazer hoje de mensagem, que a gente possa refletir sobre isso, sobre o uso do nosso tempo, do ser ou do nos preocupar mais com o ser do que do ter, porque o ter é passageiro, o ter quebra, o ser não quebra, porque o ser tem fé, tem força, que às vezes a gente não vê, né? Mas a gente sente. Fiquem todos bem, que Deus abençoe a cada um de nós, que a gente possa retornar aos nossos lares com mais força, mais vontade de ser cada dia melhor. Gratidão, irmã. Que assim